15 detentos fogem por um túnel da penitenciária de Pedrinhas. Já são mais de 30 fugitivos em menos de 30 dias no Maranhão. 3 pessoas morrem em naufrágio no município de Humberto de Campos. Protestos no Maranhão. Funcionários da EMAP param os trabalhos por mais segurança. Moradores de Panacoatira e do Coroadinho realizam manifestação nesta segunda-feira. Veja também. Os bastidores da política. Hoje tem esporte. E os perigos nas noites de Imperatriz. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você. E a edição de hoje começa com a fuga em massa da penitenciária de Pedrinhas. 15 fugiram por um túnel na madrugada de ontem. O corredor cavado embaixo do sistema prisional ligava a central de presos de justiça ao terreno ao lado do presídio. Até agora, nenhum dos fugitivos foi recapturado. Em menos de 60 dias, mais de 30 presos conseguiram escapar. No interior do estado, uma embarcação naufragou no final de semana. 3 pessoas acabaram morrendo. Verdade, a tragédia aconteceu entre as cidades de Primeira Cruz e Humberto de Campos. Morreram 2 mulheres e um homem. Uma pessoa ainda está desaparecida. Os corpos da adolescente de 13 anos, da idosa e do filho dela já foram resgatados e estão sendo velados em Humberto de Campos. Os passageiros participaram de uma festa de aniversário em Primeira Cruz. Testemunhas afirmam que um homem estaria embriagado, caiu do barco e fez com que a embarcação virasse. Os outros passageiros foram salvos por uma voadeira. E o dia inteiro foi de protesto na Avenida dos Africanos. A manifestação começou logo cedo, às 6 da manhã. 2 trechos da avenida foram interditados. O trânsito foi totalmente interrompido. Acorda, 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 Coroadinho! A manifestação reuniu cerca de 500 pessoas que fecharam a Avenida dos Africanos em 6 pontos na região do Coroadinho. As principais entradas e saídas do bairro foram bloqueadas com galhos de árvores e pneus. Com faixas e cartazes, os moradores denunciam a falta de estrutura no bairro, principalmente quando chove. As ruas do Coroadinho estão todas intransitáveis, não há mais como andar para a rua nenhum, de lugar nenhum. O veículo não pode passar para um lado ou para outro porque está só buraco, a infraestrutura está completamente acabada. A saúde pública é outro problema enfrentado pelos moradores do Coroadinho. A unidade mista não funciona adequadamente, falta médico, muitas das vezes o atendimento de imediato não tem médico, a emergência não tem médico, não tem materiais para o atendimento, a marcação de consulta e autorização dos exames é precário, falta respeito, muitas das vezes os equipamentos estão quebrados. A falta de policiamento gera insegurança para quem mora na região do Coroadinho. Não tem policiamento adequado, nós temos uma viatura que roda o Polo Coroadinho todinho, que não tem condições de maneira nenhuma, não tem policiais, não tem viatura, os postos de polícia são tudo fechados. Além da falta de estrutura nessa região de São Luís, que tem 21 bairros e mais de 50 mil moradores, a população exige também melhorias no transporte público. 6 linhas de ônibus operam na região, mas não são suficientes para atender a comunidade. Ontem mesmo aconteceu um assalto dentro do ônibus, né? A outra coisa em relação ao ônibus, aqui parece lata de sardinha. Sempre lotado, né? Os ônibus, o número, não atende a comunidade. São N situações que a gente está reivindicando em relação a esse transporte público. Por conta da manifestação, durante toda a manhã, a passagem de veículos dos pontos de protesto da Avenida dos Africanos foi impedida. Motoristas tiveram que voltar na contramão e procurar seguir por outro local, diferente da avenida, para chegar ao destino. E trabalhadores do Porto do Itaqui fizeram um protesto na manhã de hoje por mais segurança. Tudo começou com a morte de um operário
na última sexta-feira. Mais de 200 trabalhadores cruzaram os braços. Os operários exigiam mais segurança nas operações de carga e descarga. Foi exatamente por falha na segurança que um trabalhador morreu esmagado na sexta-feira. Por conta do protesto, ficaram sem funcionar hoje 4 berços do Porto do Itaqui. Em nota, a IMAP informou que os trabalhadores retomarão as suas atividades às 7h30 da noite daqui a pouquinho. E serão realizadas reuniões mensais entre a IMAP e os sindicatos para falar sobre as condições de trabalho, incluindo aí a segurança e a saúde do trabalhador. Isso mesmo. Ainda segundo a nota, será elaborado um plano de ação conjunto entre a IMAP e sindicatos. E em até 30 dias será concluído o processo administrativo interno que apura as causas do acidente. E ontem, cerca de 80 moradores bloquearam a estrada de Panacoatira. Os manifestantes fecharam todas as vias que dão acesso à praia com galhos e colocaram fogo em pneus. Os manifestantes reivindicaram o asfaltamento da via, conserto urgente de um bueiro no local e melhorias na educação. Panacoatira fica na cidade de São José de Ribamar. E o pedido de aposentadoria de 60 delegados do Maranhão pode deixar a situação mais complicada na segurança do Estado. Das 550 vagas criadas há mais de 20 anos, 36% ainda não foram preenchidas. Um déficit que preocupa quem trabalha no setor. Atualmente, o Estado possui 350 delegados na ativa, para uma população de mais de 6 milhões de habitantes. Mas a aposentadoria de cerca de 60 profissionais vai agravar ainda mais a falta de policiais nas delegacias do Estado. A carência é tão grande que dos 217 municípios do Maranhão, 121 não têm delegados de carreira. A situação é bem preocupante e o presidente da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Estado, fala ainda em trabalhadores com férias acumuladas. Essa é a ponta de um iceberg, né? É uma realidade, existe uma perspectiva hoje de os concursados, né, delegados de 82, estão completando os 30 anos de serviço agora em 2012 e deve sair uma faixa de 60 delegados e mais de 200 investigadores, escrivães e polícia também. Para se ter uma ideia, para suprir a necessidade desses 121 municípios, seriam necessários 363 delegados. O último concurso contemplou apenas 70 vagas. E para complicar ainda mais, muitos candidatos recorreram à justiça. E agora, ninguém sabe quando esses profissionais começam a trabalhar. Muitos delegados já deram entrada no processo de aposentadoria e aguardam apenas a homologação do Estado. Estão só aguardando a portaria ser publicada. Já deram pelo menos em torno de 30 delegados já deram entrada no pedido, estão aguardando essa efetivação. A falta de delegados no Estado é uma situação que se arrasta há bastante tempo. Há 20 anos foram criados 550 cargos. 350 deles atualmente estão preenchidos, mas seriam necessários 863. A preocupação é que a população vem crescendo de forma bastante rápida e, com ela, o número de crimes também aumenta vertiginosamente. Para se ter uma ideia, somente nos primeiros 9 dias de julho, foram registrados 28 assassinatos. E sem delegado, quem irá investigar e solucionar estes crimes? Agora sim você vai ver a fuga em massa na penitenciária de Pedrinhas, onde 15 fugiram por um túnel na madrugada de ontem. Os 15 presos escaparam por um túnel de aproximadamente 20 metros, que ligava a cela 5 do Bloco C da Central de Custódia de Presos de Justiça, a CCPJ, ao lado de fora da prisão. Várias sacolas com terra foram encontradas na cela. Os apenados faziam a escavação à noite. Segundo o subsecretário da CEJAP, as rondas de inspeção são realizadas diariamente por uma empresa terceirizada e pelos agentes. Vai ser apurada uma possível facilitação por parte dos agentes penitenciários e dos funcionários da empresa. Olha, nós estamos ainda apurando, né, como que ocorreu a fuga, né? O que a gente sabe é o que já foi divulgado para a imprensa. Agora,
A gente precisa aprofundar nas investigações para saber em que circunstâncias o fato ocorreu. O pavilhão da CCPJ, onde aconteceu a fuga, suporta a lotação de até 180 detentos, mas está atualmente com 330 homens. 60 dias é a segunda vez que acontece fuga por meio de túnel do sistema penitenciário. Segundo a CEJAP, a estrutura do prédio é um dos motivos que facilita a fuga dos presos. A estrutura antiga do prédio facilita a fuga, porque a gente são construções, né, que já estão se deteriorando, em que pese a gente venha fazendo reforma, mas qualquer tipo de reforma, inclusive, é difícil, porque fazer reforma com os presos lá dentro é tudo muito complicado, tudo muito mais complicado. Veja, daqui a pouco, no próximo bloco, motoristas e cobradores de São Luís organizam uma paralisação dos trabalhadores para esta semana. Diálogos pelo Maranhão, este é o nome que representa a oposição na disputa eleitoral de 2014 aqui no estado. Nós voltamos daqui a pouco com os comentários da política maranhense de Raimundo Borges. É um instante só. Estamos de volta e agora com os fatos da política maranhense. Chegamos na metade de 2013 e o grupo de oposição ao comando do governo do estado está intensificando os trabalhos pelo interior do Maranhão para as disputas eleitorais de 2014. E as lideranças políticas chamaram os encontros de diálogos pelo Maranhão. Ainda falta mais de um ano para as eleições de 2014, mas as movimentações políticas, a construção de candidaturas, essas já estão a todo vapor. Com o recesso parlamentar que começa na segunda quinzena deste mês, reuniões e acordos devem ser intensificados. Oficialmente pré-candidato ao governo do estado, o presidente da Embratur, Flávio Dino, traz mais combustível para os diálogos pelo Maranhão, nome escolhido para batizar o movimento liderado pelo pré-candidato. Com a participação de partidos e lideranças políticas, sindicatos e trabalhadores, o movimento prega a necessidade de debater ideias e buscar soluções para os problemas socioeconômicos do estado, envolvendo e ouvindo as reivindicações da comunidade. Flávio Dino já percorreu a região Tocantina, o extremo sul e oeste, além do Baixo Parnaíba e região dos Lençóis, sempre fazendo reuniões com ampla participação popular. É um movimento que nós comparecemos até as cidades, conseguimos apresentar a nossa visão sobre os problemas do Maranhão. Estamos defendendo um projeto alternativo, diferente, um novo modelo de desenvolvimento, com políticas sociais, e estamos ouvindo as comunidades. Por isso, esse movimento vai continuar nessa pré-campanha para estruturar o nosso programa de governo, que será apresentado no ano que vem. Neste final de semana aconteceu mais uma edição do movimento, acompanhado de lideranças da oposição. Flávio Dino visitou os municípios de Santa Helena, Cururupu, Mirinzal, Pinheiro, Presidente Sarney e a comunidade quilombola de Flechal. As recepções com grande número de pessoas demonstram que a comunidade está disposta a participar da iniciativa. Todo mundo está cansado, né, das dificuldades, né, do péssimo serviço das políticas públicas que são executadas no Maranhão. Então as pessoas querem uma mudança, querem uma transformação, mas precisam saber como fazer isso. E esse é o grande passo que nós estamos dando com esse movimento chamado Diálogos, que está acontecendo de maneira brilhante, enriquecedora e cheia de esperança. Chamando o principal ator, o principal protagonista dessa tarefa de bem estruturar um novo Estado, que é o povo, vindo as reclamações de que todos nós já somos sabedores, mas nada melhor do que nós ouvirmos da boca daquele que sofre no cotidiano as próprias limitações. O movimento Diálogos pelo Maranhão começou em março deste ano, na cidade de Imperatriz, com reuniões aos finais de semana. Já foram realizadas 28 edições e, pelo desejo do pré-candidato, muitas outras serão realizadas até o início da campanha eleitoral de 2014. Sempre uma experiência de muito aprendizado, uma grande participação, muita presença de lideranças políticas, sindicais, comunitárias, populares, empresariais, de igrejas, de várias religiões. E por isso nós temos colhido ótimas sugestões para compor essa proposta política que nós estamos formando. E é sobre esta movimentação do pré-candidato ao governo do estado, Flávio Dino, que temos os comentários de Raimundo Borges.
Boa noite, Borges. Boa noite, Daniela, Hugo. Pois é, a oposição está andando pelo interior, buscando abrir espaço com vista às eleições de 2014. O ex-deputado Flávio Dino, atual presidente da Embratur, é quem lidera essa marcha pelo interior do Maranhão. Praticamente em todos os finais de semana, ele se desloca de Brasília para fazer encontros regionais com essa denominação de diálogo pelo Maranhão. Não é uma tarefa fácil, mas nada fácil rende em política. E o Flávio Dino, ele está com essa missão, para ele uma incumbência de disputar o governo de 2014, e para isso ele realmente precisa andar muito, conversar muito, dialogar muito. E isso ele tem procurado fazer. Há uma dificuldade muito grande para a oposição, mas sempre foi assim. O governo do Estado é muito forte em todos os municípios, tem a grande maioria dos prefeitos, tem muito dinheiro para fazer o diálogo inverso, é o diálogo com o substancial apoio baseado em convênios, em várias formas de liberação de recursos para os municípios. E o Flávio Dino tem a capacidade de dialogar, de conversar e levar também os deputados que fazem oposição ao governo do Estado na Assembleia Legislativa e até na bancada federal também. Vez por outra, os deputados federais também participam desse movimento liderado pelo Flávio Dino. Isso realmente ele tem que levar em conta as práticas que estão surgindo das ruas dentro da política. Os movimentos de rua não são políticos, mas eles têm uma força imensa de mobilizar a população e demonstraram isso. Os partidos agora, nessa fase de pré-campanha, têm que olhar o que aconteceu nas ruas e tirar o que for possível desses movimentos como lição para as novas práticas que sairão agora para as próximas eleições. É Flávio Dino, é Rosiana Sarney, é Luiz Fernando, quem quer que seja, tem que realmente olhar para o que aconteceu nas ruas e tentar tirar lição disso aí. Esse realmente é o caminho. Obrigado. Daniela e Hugo. Obrigada, boa noite. E o Sindicato dos Rodoviários de São Luís confirmou a paralisação dos coletivos para a próxima quinta-feira. A decisão foi tomada em assembleia na manhã de hoje e a manifestação vai ser somente de advertência a partir de 8 horas da manhã e a previsão é que termine 1 da tarde de quinta-feira. A mobilização pretende levar os trabalhadores para a concentração na Praça Deodoro e de lá caminharem até a porta dos poderes estadual e municipal na Praça Dom Pedro II. Entre as reivindicações está a luta por melhores condições de trabalho e segurança nos transportes coletivos. Estatuto da Criança e Adolescência completa 23 anos e aqui na capital a atuação dos conselhos tem representado uma forma de segurança à população. O Estatuto da Infância e Adolescência comemora neste mês 23 anos. O Estatuto representa mais de 24 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Em São Luís funcionam 7 conselhos tutelares, que são órgãos autônomos que desempenham atribuições de proteção a crianças e adolescentes que tiverem direitos ameaçados ou violados pela sociedade ou pelo Estado. 35 conselheiros tutelares atuam em São Luís. Os conselheiros acreditam que o ECA é um avanço para garantir os direitos de crianças e adolescentes. Maus tratos, negligência e abuso sexual são as ocorrências mais frequentes registradas em São Luís. Apesar do avanço na legislação, falta muito para a lei ser aplicada na capital. É resultado, na realidade, de muitos movimentos que trabalharam pela mudança da situação irregular que existia antigamente. Então, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças... A nossa infância brasileira, a nossa juventude, ela não tinha um dispositivo legal que pudesse acionar para garantir os seus direitos, está entendendo? E o Estatuto ele veio para dar isso, para reafirmar, na realidade,
que criança e adolescente é prioridade absoluta. Na Câmara Municipal de São Luís, vereadores estão na semana em que devem entrar de recesso parlamentar por 15 dias. Nas discussões de hoje, 45 milhões para a construção da nova sede e as emendas para a aprovação da LDO. Joelson Braga tem as informações. Na sessão desta segunda-feira, na Câmara Municipal, 2 momentos marcantes. Primeiro, foi a aprovação pelo plenário da doação do terreno para a construção da nova sede do Parlamento Municipal. Depois, foi a discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Muitos vereadores apresentaram emendas, mas foram rejeitadas pela Comissão de Orçamento. Acompanhe. O atual prédio da Câmara não mais suporta as exigências dos vereadores. Gabinetes pequenos e a falta de espaço para atividades parlamentares dificultam o fazer legislativo. Atualmente, a Câmara Municipal funciona neste prédio que foi cedido pela Receita Federal. Mas com a doação do terreno no bairro da Madre Deus, a expectativa é que as obras estejam concluídas até o fim dessa legislatura. O valor total da construção está orçado em 45 milhões de reais, que virão 15 milhões do Executivo Municipal. Outros 15 milhões virão do Executivo Estadual. E o restante, de 15 milhões, vem do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM. O presidente da Comissão e Orçamento da Casa diz que, além das necessidades, a nova sede é um sonho antigo. Isso é uma demanda de várias gerações de vereadores de parte do Parlamento Municipal de São Luís, levando em consideração a necessidade de se ter efetivamente um espaço que possa reunir as condições para que a gente possa fazer um trabalho, digamos, melhor para a população. Mas a sessão desta segunda-feira teve dedicação especial à votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É que o recesso parlamentar, programado para esta semana, somente poderá ocorrer depois da aprovação. E quando o relator subiu à tribuna para falar sobre as emendas apresentadas pelos vereadores à LDO, houve muita discussão, principalmente quanto ao parecer da Comissão de Orçamento, que declarou algumas emendas inconstitucionais. Uma delas pedia para que fosse diminuído de 25% para 20% o percentual de aditivos a orçamentos contratados pela Prefeitura. Para o autor da proposta, o vereador Marlon Garcia, a comissão errou ao rejeitar a emenda. A lei não especifica o percentual, então nós temos que diminuir até para não dar um ato com muita autoridade para o prefeito para querer suplementar qualquer valor. O vereador Fábio Câmara apresentou 4 emendas e todas foram rejeitadas pela Comissão de Orçamento. Eu conto ainda com o plenário e eu tenho certeza que o plenário vai aprovar essas emendas porque o plenário é soberano. As discussões se arrastaram até o período da tarde. E ainda na sessão desta segunda-feira, o presidente da CPI do Bom Peixe, o vereador Pedro Lucas Fernandes, me confirmou que o relatório final da CPI só será apreciado depois do recesso parlamentar, provavelmente na primeira semana de agosto. Eu volto com você. E veja no próximo bloco, médicos voltam a protestar nesta terça-feira. E ainda faltam pediatras para atender crianças com problemas respiratórios na cidade. Em instantes. Calor intenso e chuvas rápidas nesta época do ano, as mudanças no clima aumentam os casos de doenças respiratórias, principalmente nas crianças. Com os hospitais lotados, faltam médicos para atender a crescente demanda, principalmente pediatrias. Saúde é um direito básico que deve ser garantido pelo Estado. Mas diante da grande demanda existente na saúde pública, muitas pessoas aderem aos planos e recorrem à rede privada. Mas isso não é uma garantia que o atendimento será realizado. Prova disto é a suspensão em atendimentos pediátricos em alguns hospitais particulares em São Luís, desde o ano passado, sob a alegação de falta de especialistas. Problema que vem sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público. Com o apoio da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, nós fizemos várias reuniões com hospitais, no sentido de fazer uma tentativa de negociação de um termo de justiça de conduta para que esses hospitais oferecessem emergência pediátrica
junto com o atendimento geral de emergência. Desde o dia 10 de abril de 2012, a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude começou investigações sobre a suspensão nos atendimentos pediátricos em São Luís. Até hoje, o laudo continua inconclusivo por falta de informações, mas se forem constatadas irregularidades, os hospitais poderão sofrer sanções judiciais. A promotoria solicitou ao PROCON um levantamento sobre o sistema de emergência, triagem, UTIs, além de atendimentos pediátricos por meio de planos de saúde, para que fossem avaliadas possíveis irregularidades. O prazo foi encerrado, deixando inconcluso o processo que já está em seu 3º volume. Nós ainda estamos aguardando essa resposta do PROCON. Se a situação for constatada pelo órgão de defesa do consumidor como ainda presente, em virtude do não sucesso das tentativas anteriores de negociação, vai restar à Promotoria da Infância buscar a via do Judiciário para discutir sobre essa obrigação que o Ministério Público entende é devido pelos hospitais privados no atendimento de emergência. Enquanto o processo não é concluído, quem busca atendimentos pediátricos em São Luís deve estar atento aos seus direitos. Em princípio, ele deve fazer o registro dessa situação, mesmo junto ao PROCON, né, ou a promotoria, e em situações de emergência é sempre bom lembrar que pode caracterizar o crime de omissão de socorro a recusa no atendimento. Médicos e estudantes de medicina realizam mais um protesto nesta terça-feira. O protesto está marcado para as 9 da manhã na sede do Valorização da profissão. A categoria protesta contra a lei do ato médico e a vinda de médicos estrangeiros para o país. O outro ponto de reivindicação será o veto da presidente Dilma Rousseff à Lei 12.842, que regulamenta a profissão médica e que havia sido aprovada pelo Senado e a Câmara Federal. O ato está sendo organizado pelo Conselho Regional de Medicina do Maranhão e pelo Sindicato dos Médicos do Estado. Jovens católicos da Itália e do Canadá já estão em São Luís para participar da Semana Missionária. O evento acontece em 250 dioceses brasileiras e é um preparatório para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá de 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro, com a presença do Papa Francisco. Não faltou animação no Aeroporto Internacional Marechal Hugo Cunha Machado durante a recepção que a Comissão de Jovens Católicos Ludovicenses organizou para cerca de 200 peregrinos que vieram da Itália e do Canadá para participar da Semana Missionária, evento que acontece em 250 dioceses brasileiras e antecede a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. É uma troca de experiência, uma partilha de vida, de fé dos jovens de outros países, de culturas diferentes, com os nossos jovens. Durante uma semana, os peregrinos vão participar de uma intensa programação na capital e conhecer a realidade dos jovens maranhenses. Aqui em São Luís estamos recebendo 200 a 250 jovens do exterior que ficarão em nossas paróquias, conhecendo a nossa realidade. Os peregrinos serão recebidos por 170 famílias maranhenses escolhidos pela Arquidiocese de São Luís. E mesmo havendo diferença entre os idiomas, a comunicação entre os jovens não será dificuldade. Nem para os maranhenses. Para mim, significa uma oportunidade que Deus está me dando para poder renovar, né, esse coração jovem que nós temos e uma oportunidade para que a gente possa encontrar, né, Jesus na nossa Igreja Católica. Nem para os visitantes. Bom, acho que vai ter pessoas que vão um pouco ajudar, mas eu acho que quando tem o amor e o Espírito Santo, a força do Espírito Santo, vai dar certo. E no próximo bloco tem a vitória do Sampaio Corrêa sobre o Baraunas por 4-1. O time completou 20 jogos invictos no Campeonato Brasileiro Série C. Nós voltamos já já com os gols. Em Imperatriz, moradores da cidade reclamam da falta de iluminação pública em uma das principais avenidas. O número de acidentes aumenta por conta dessa falta de iluminação, o que gera insegurança no local. Avenida Pedro Neiva de Santana, de dia e de noite. Quem mora ou trafega pelo local conhece bem essa triste realidade. A escuridão toma conta da área
e impede a prática de caminhadas. Isso porque quem passa por aqui teme ser vítima de assaltantes. É muito perigoso. Costumamente assalto, atropelamento de pessoa. Este é o único ponto de ônibus disponível para os moradores do local, no sentido João Lisboa-Imperatriz. Aqui é uma dificuldade, o mato cresceu e esconde os passageiros. Como se não bastasse, uma outra dificuldade também é enfrentada por quem espera o ônibus aqui. É que a partir das 7 horas da noite, o local fica completamente escuro. Dificilmente o motorista vai ver quem está esperando no ponto de ônibus. Esta outra moradora reclama que os filhos estão impedidos de brincar na porta de casa. Quando tentou entrar em contato com quem imaginava que poderia resolver o problema, a resposta não foi satisfatória. Eu tenho minhas filhas, uma tem patins, a outra tem uma bicicleta, eu acabei de comprar uma bicicleta para ela, ela tem 7 anos. Aí ela quer andar aqui, mas à noite não tem como. Eu liguei para a City Luz para procurar se eles, quem era o responsável por isso aqui. E eles disseram que não sabiam, que não era eles e que era o governo do estado, né? O Ministério do Planejamento autoriza mais de 7.000 vagas para o concurso do IBGE. O processo seletivo vai contratar por tempo determinado 7.825 profissionais para atuarem em pesquisas econômicas e sociodemográficas. Antes, o IBGE só estava autorizado a contratar 950 pessoas. Vale lembrar que o IBGE tem um edital aberto no mês de abril para 440 oportunidades de nível médio e superior, com remunerações que vão de R$ 2.000 a R$ 8.000. O edital deve ser lançado até o mês de outubro. E o Sampaio venceu ontem no Castelão o Baraunas de goleada com resultado positivo de 4-1. O Tubarão assumiu a liderança do grupo e da Série C do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez a vitória passou pelos pés de Pimentinha, que deu trabalho à equipe adversária. No primeiro tempo, quem começa atacando é o Tubarão. Pimentinha driblou 2, foi com tudo, mas desperdiçou a chance na cara do gol. Outra oportunidade veio aos 36 minutos, mas Cleitinho mandou na trave. Fim do primeiro tempo, 0-0. De volta ao jogo, não demorou muito e o pênalti. Quem cobra é Thiago Cavalcante e fez o primeiro gol aos 5 minutos. Depois foi a vez de Eloy, de cabeça no canto, sem chance de defesa. Sampaio 2-0. E o Baraúna reagiu. Paulinho Mossoró, aos 36, manda no fundo da rede. Aos 40 minutos, Arlindo Maracanã sofre o pênalti. Pimentinha cobrou e olha só, 3-1 para o Tubarão. Quando o jogo parecia ter terminado, Edgar, no minuto final, faz o último. Fim de jogo, Sampaio 4, Baraúna 1. Graças a Deus, fui coroado aí com o gol. Acho que tem que agradecer a torcida que compareceram mais uma vez. Com o resultado do jogo, o Sampaio fica na liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, fazendo a alegria dos torcedores. Confira agora o que acontece amanhã. A Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura de Imperatriz vão realizar a assinatura de convênios e entrega de doações de equipamentos da empresa Suzano. O evento é em comemoração aos 161 anos de Imperatriz. A governadora Rosiana Sarney vai estar levando mais uma ação do governo itinerante para os municípios de Monção e Igarapé do Meio. Na visita, a governadora vai inaugurar obras e assinaturas de ordem de serviços nas cidades. A nossa edição de hoje fica por aqui. Sugestões de reportagens e denúncias, entre em contato com a nossa redação 3219-1972. Reveja as matérias exibidas nesta edição em nosso site tvguará.com. Um ótimo início de semana para você e até amanhã. E a gente se encontra mais tarde no Dia News às 11h30 da noite. Até lá. TV Guará, diferente por natureza.